Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque. Começou essa quarta-feira, vamos falar aí, claro, Botafogo que está ainda de folga, né? Dia chuvoso no Rio de Janeiro, chovendo aí por praticamente todos os bairros do Rio. Último dia de folga dos 4 dias que a Comissão Técnica Alvinegra deu aos jogadores, né? E, portanto, a reapresentação amanhã no Espaço Lonier, né? Porém, 6 jogadores seguem em atividade porque irão servir as suas seleções, né? Bastos, Angola, Jefferson Savarino, Venezuela, Thiago Almada, Argentina, Igor Jesus e Luiz Henrique no Brasil, né? Esqueci do Gatito no Paraguai. Esqueci do Gatito pelo seguinte, os outros jogadores que eu citei são 5 titulares, meio time praticamente do Botafogo estará aí servindo as seleções. Por isso que o Arthur Jorge, né, reclamou com toda a razão na última coletiva de imprensa pós-jogo do Criciúma, aliás, Cuiabá, sobre o fato do Brasil, Argentina, enfim, as outras seleções sul-americanas jogarem no dia 19 e o Botafogo ter que enfrentar o Atlético Mineiro já no dia 20. O que o Botafogo, o que o Arthur Jorge vai fazer agora nos próximos dias? Obviamente, manter aí os jogadores no ritmo e também entrosar os jogadores que não vêm jogando. Caso aí do Júnior Santos, do próprio Jefinho, né, que já foi relacionado aí na última partida, mas não chegou a entrar em campo. O Botafogo terá, muito provavelmente, um time misto, né, um time desfalcado, melhor dizendo, diante do Atlético Mineiro, beleza? Essa partida não será na Arena MRV, o STJD já decidiu sobre a mudança de estádio, e aí a gente não tem ainda o nome desse estádio, pode ser que seja no Independência, não sei se o Mineirão seria uma possibilidade por conta do Cruzeiro, e com portões fechados. Isso aí é o mínimo que tinha que acontecer depois dos lamentáveis episódios que a torcida atleticana promoveu, né, na final da Copa do Brasil. Um outro detalhe interessante é que o próprio Atlético Mineiro não está satisfeito com esse comportamento, né, dos seus torcedores, e isso causa um ruído ali também na questão das caravanas atleticanas para Buenos Aires, tá? Por isso também é uma das explicações de que o torcedor atleticano não está tão motivado assim para a partida da Glória Eterna. Claro que teremos aí muitos atleticanos em Buenos Aires, mas até agora nada de esgotarem o setor dedicado a eles, ao contrário da torcida botafoguense, que vocês sabem, né? Nós esgotamos aí em 48 horas o setor centenário, né? Ainda há ingressos à venda, né? Além, claro, do lado da equipe mineira, né? Que ninguém vai querer ficar lá, mas ninguém dos nossos, né? Mas também nas áreas centrais ainda sendo vendidas, tá? Se você ainda tem esperanças de ir ao jogo, beleza? Então essa punição ao Atlético, claro que por um lado acaba sendo boa para o Botafogo, porque não teremos ali uma Arena MRV com torcida, né, pressionando. Vai ser um jogo daquele estilo que a gente se acostumou a ver na época da pandemia, né? Portões fechados, em que se escuta ali só os jogadores falando, né? Jogadores e árbitros e técnicos e esse tipo de coisa. Pessoal, falei aqui sobre poupar jogadores. O Arthur Jorge também acabou falando que na partida anterior do Botafogo contra o Vasco, ele saca os laterais Vitinho e Alex Telles justamente por conta de fadiga desses jogadores. Então que esse período de 10 dias aí de data FIFA sirva justamente para que os jogadores do Botafogo entrem frescos, né? Tranquilos, sem problema nenhum de cansaço, porque a maratona vai ser grande. Vamos rememorar aqui, tá? Atlético Mineiro dia 20, como eu acabei de falar, Vitória dia 23, aí sim no Newton Santos, e saímos para o jogo do Allianz Parque no dia 26 contra o Palmeiras. O Botafogo hoje tem 68 pontos, se conquistar esses 9 pontos até a decisão da Libertadores, chegará a 77. O Botafogo pode sair campeão, chegar já em Buenos Aires campeão? Pode, mas para isso precisa que o Palmeiras não só perca o jogo para a gente, como também acabe derrapando contra Bahia ou Atlético Goianiense,
que são os próximos confrontos da equipe do Abel Ferreira, tá? Então, o que eu visualizo aí que seria bastante interessante? O Botafogo ou conquista os 9 pontos, seria perfeito, maravilhoso, né? Sensacional, ou conquista 7, que seria vencer Atlético Mineiro, que eu acho que é possível, Vitória e empatar fora de casa contra o Palmeiras. Chegaríamos a 75, talvez não tivéssemos o título ainda carimbado, mas tivéssemos bem encaminhado, né? Iríamos jogar a final da Libertadores já com o título brasileiro bastante encaminhado, porque o simples empate ali, considerando que o Botafogo e Palmeiras pontuem iguais nas 2 próximas rodadas, o simples empate entre as 2 equipes, né, só empurraria ali os 4 pontos que a gente tem de vantagem para as 2 rodadas finais, quando naturalmente tem 6 pontos em disputa, né? Então, é isso basicamente. Galera, eu vou falar sobre o assunto aí da thumb, né? O Thiago Almada, o Luiz Henrique, eles podem sim continuar no Botafogo em 2025. O Alessandro Brito deu uma entrevista na ESPN e revelou isso. A gente sabe que quando o LH, né, e o Almada chegam ao Botafogo, o plano para eles de 2025, especialmente para o Thiago Almada, está muito certo de que seria a transferência para o Lyon, né, família Eagle, né, Eagle Holding. Mas a boa notícia, e o que a gente já imaginava, mas o Alessandro Brito ratificou, é que ambos os jogadores estão muito felizes no Botafogo, vivem os seus melhores momentos da carreira, convocados para as suas seleções, Argentina e Brasil, né? O Luiz Henrique aí está numa fase diferente da vida dele, né? Noivou recentemente, enfim. E o Almada, naturalmente, está muito feliz por estar perto dos seus familiares. Rio Buenos Aires são 3 horas de voo, né? Bem diferente do que era Atlanta, Buenos Aires, né? Quando ele estava lá na Major League Soccer. Então, são fatores que pesam, né? Se o Almada amanhã ou depois for para o Lyon, é uma distância muito maior, né? A França da Argentina do que o Brasil para a Argentina. A Almada, que aliás, nesse momento, está na Argentina treinando para essa data FIFA, né? Então, o Brito trouxe essa informação, comentou, ele até chamou de um fato curioso. Um fato curioso é que os jogadores querem ficar, estão muito felizes no ambiente do Botafogo, muito bem adaptados e com essa questão toda também familiar, né? Nada como, né? No caso do Luiz Henrique estar em casa, literalmente, e no caso do Almada estar muito próximo, né? Dos seus familiares em Buenos Aires, né? Ele que é cria da Fuerte Apache, né? Da favela lá, comunidade Forte Apache, a mesma que era do Tevez, que é muito conhecida, né? Uma área ali mais humilde, periferia, né? De periferia de Buenos Aires. Então é isso, galera. O que eu botei na thumb é assim: o título da Libertadores condicionando eles ficarem, talvez sim, talvez não, né? Mas é claro que se o Botafogo conquistar a Libertadores, vai reforçar e muito esse desejo deles ficarem, porque aí vai ter o Super Mundial de Clubes no meio do ano, uma série de outras questões, o próprio Mundial FIFA agora também em dezembro, né? Tudo bem que dezembro ainda é 2024, mas teria uma série de situações que o Botafogo estaria muito mais visto, observado, né, ano que vem. Então é uma boa notícia para o torcedor. Óbvio que não dá para a gente cravar ainda de que eles ficarão, né? O que a gente sabe é que o Botafogo terá que negociar alguns jogadores, né? E aí, quando eu falo negociar, não necessariamente para o Lyon, né? Porque o Lyon está na família Eagle, mas sim vender para uma outra equipe europeia, digamos. Então, Thiago Almada, Luiz Henrique, Igor Jesus, né? São jogadores que estão muito valorizados no mercado internacional. O Igor Jesus, falamos há pouco desse assunto, né? Recentemente, com o próprio Textor admitiu 7 clubes interessados no futebol do Igor Jesus. Então esse assédio vai existir e a possibilidade de que um jogador desses de fato seja vendido, ela é muito grande. O Botafogo precisa, né? O torcedor tem que entender que por mais que a nossa situação hoje com a SAF, com a Eagle Holding, seja de tranquilidade
né, financeira, o Botafogo vai precisar ter essas vendas, né, para justamente ter o fluxo, né, de caixa ali, girar e ser autossustentável. Isso aí é um fato. Então, pode ser que o Botafogo consiga, por um lado, digamos, né, segurar a Almada e LH, até porque eles querem ficar, e ter que vender o Igor Jesus, né, Cuiabano também é um jogador que já foi falado aí, tem muitas equipes da Europa, né, o perfil do Cuiabano agrada, né, o futebol europeu, um jogador de força, um jogador ainda jovem, né, então são algumas perdas aí que o Botafogo provavelmente terá em 2025, mas que certamente também serão repostos em alto nível. O Textor já deixou claro isso recentemente, que a cada ano a ideia é melhorar o elenco do Botafogo, reforçar, né? A gente não tem dúvida que isso vai acontecer, por isso aquela frase, né, interessante, que é justamente esse é o pior Botafogo dos próximos 10 anos, né? Curiosa a frase, né? Galera, encerrar aqui falando mais um pouco do Textor. O John Textor esteve num seminário lá na Argentina, foi convidado de honra, né, para falar sobre a SAF, Botafogo, o case de sucesso do Botafogo, o fato do Botafogo chegar ao final de Libertadores, que era uma meta do projeto, mas chegar até de forma antecipada, né, segundo o próprio Textor. E ele falou também, pela primeira vez, sobre a questão da compra de um clube inglês, né? Só relembrando, a Eagle, né, tem 45% das ações do Crystal Palace, por isso não consegue, né, apitar muito a coisa por lá. Quando precisa de um jogador, é um acionista minoritário, né? Não chega a ter metade. Então tá muito claro aí, o Textor admitiu, inclusive, que no caso aí do Everton, né, ele esteve muito perto, né, a Eagle esteve muito perto de fechar a aquisição do Everton, né? Esteve a 24 horas desse acerto, segundo o Textor, mas que acabou, parece que houve uma concorrência ali, o Everton tinha um outro interessado, e aí o Textor não quis entrar aí nessa jogada, né, que ele considerou até desleal, né? Mas é o mundo dos negócios, dos business. Fato é que o nosso boss continua olhando muito, analisando muito a Premier League, analisando também a segunda divisão inglesa, com algum clube que tenha potencial de subir, ascender a Premier League. Ele vê como fundamental ter um clube inglês, né, na medida, claro, que ele saia do Crystal Palace, por conta desse projeto de captar jogadores para o próprio Botafogo, né? Jogadores vindo para o Botafogo sabendo que podem ter um futuro no maior campeonato do mundo lá na Inglaterra, né? Então ele comentou isso. Teve muito próximo de fechar com o Everton, não aconteceu. Ele acredita, inclusive, que em pouco tempo pode anunciar, segundo ele, um clube até melhor do que era o Everton, né? Então vamos torcer, né? Porque, claro, a Eagle estando bem, a Eagle fortalecida, com clubes, né, com a força do próprio Lyon, Botafogo, né? E de outra equipe inglesa, certamente é bom para todos nós, né? Beleza? O que é bom para o Textor é bom para o Botafogo, o que é bom para o Botafogo é bom para o mundo que ama o futebol. Afinal, somos o glorioso, mais tradicional, o clube que transformou, né, o Brasil no país do futebol. Beleza, galera? Deixe seu like, ótima quarta-feira chuvosa, né, tranquilinha e tal. Deixe seu like, faça seu comentário e é muito importante, confere se você está inscrito. Tem alguns canais que eu estou inscrito, mas aí eu vou olhar lá com o passar do tempo, acaba, sei lá, acontece alguma mágica que desinscreve, então confere aí se você está inscrito, não custa nada, né? Só clicar rapidinho e ajuda demais a gente crescer, a plataforma do YouTube entender que o canal Botafogo Digital é um canal relevante com notícias do Fogão, no Instagram, @canal Botafogo Digital, e no Pix, para quem puder chegar junto, agradeço de coração, né? De verdade, né? Canal Botafogo Digital, @gmail.com, é o Pix do canal, dá aquela moral. Agradeço antecipadamente, beleza? Fogão pra cima sempre!